Senhor, nós queremos agradecê-lo pela manhã de hoje, pela oportunidade que nós temos de nos achegarmos aqui e encontrar nessa possibilidade de encontro a Tua palavra. Nós podemos encontrar o Senhor. E isso alegra o nosso coração, isso traz esperança para nós. E nós vamos meditar na Tua palavra, meditar na nossa vida, e nós queremos encontrar no Senhor as respostas. Por isso, Senhor, fale conosco nesta manhã. Nos ajude a entender e, compreendendo a Tua palavra, podemos viver o que o Senhor nos ensina. Fale ao nosso coração, anime-nos nesta manhã para essa nova semana que começa no dia de hoje e que a Tua presença seja transformadora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos no terceiro dia da série Razões para Abandonar a Deus. E esta série tem sido bem interessante, porque nós temos partido um pouco do lado inverso da reflexão. Muitas vezes, nas igrejas, e aqui mesmo, nós partimos de uma lógica de tentar afirmar às pessoas que nós devemos nos aproximar de Deus. Mas nem sempre algumas pessoas se despertam quando nós começamos a falar sobre elas se aproximar de Deus. Então, de alguma forma, nós estamos querendo inverter essa lógica. Vamos tentar dizer, então, sobre algumas razões que fazem com que a gente tente se afastar de Deus, ou que provoca em nós uma espécie de desânimo quanto à vida na companhia de Deus, ou próximo a Ele, ou mesmo numa vida que Ele tem planejado para nós vivermos, ou que nós entendemos que Deus deseja que nós vivêssemos enquanto nós estamos aqui na Terra. Por isso, nós separamos, então, 4 domingos, os 4 do mês de novembro, para nós falarmos, então, sobre, no primeiro domingo, o meu sofrimento. Quantas vezes nós não desistimos de andar com Deus porque nós achamos que o sofrimento que Ele permitiu chegasse até nós era maior do que a nossa força de buscá-lo. E por conta desses sofrimentos, muitas vezes nós nos isolamos. Nós também conversamos que muitas vezes é o próprio sofrimento que faz com que a gente se aproxime de Deus. Faz com que a gente comece a buscar mais respostas. E nessa busca por respostas, nós nos encontramos com Ele. Nós falamos sobre isso no dia 6 de novembro. Você pode consultar no nosso site, a mensagem está lá, e você pode ter acesso se você ainda não viu. Depois, no domingo passado, nós falamos sobre a minha independência. Como muitas vezes nós queremos seguir os nossos caminhos, aquilo que nós achamos que é o melhor para nós, aquilo que nós entendemos conforme as nossas necessidades, que vão nos conduzir por um caminho melhor. Nós falamos aqui sobre a autonomia, como nós tentamos gerar essa autonomia, nossa própria forma de viver, as regras que nós estabelecemos para a nossa vida. E nós colocamos aqui, de uma forma, pelo menos a tentativa, foi com que nós lembrássemos de que Deus nos criou para viver ao lado dEle, dependendo dEle. E hoje a nossa conversa, então, é dizer sobre os meus desejos. Nós vamos conversar, então, sobre esta área da nossa vida que muitas vezes faz com que nós discordemos dos caminhos propostos por Deus. Puxa, Ele não leva em consideração as coisas que eu desejo. Uma pessoa, uma semana atrás, me disse o seguinte, claro que tentando compreender um pouco mais a palavra de Deus, e ela disse assim, o pecado original não é exatamente o ato sexual? Eu falei, não tem nada a ver com o ato sexual. Mas não foi isso que Deus proibiu? Eu falei, não foi nada disso que Deus proibiu. Pelo contrário, Deus criou a relação humana através da sexualidade. E Ele coloca isso para nós vivermos, de uma forma sadia e profunda, para nos dar muito prazer. Mas muitas pessoas confundem algumas coisas e, por conta dessa privação de prazeres, de desejos, acham, então, que devem ficar longe de Deus. Como se Deus estivesse proibindo todos nós de termos prazeres, desejos a respeito da vida. Mas essa é uma confusão, porque o desejo também foi plantado por Deus em nosso coração. Nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, e eu quero, então, fazer uma introdução nessa nossa reflexão sobre esse aspecto, nós e os nossos desejos. E nós encontramos o seguinte em Públio Ciro, que escreveu isso no 1º século. Ele vai dizer, nada desejamos tanto como aquilo que não nos é consentido. Como isso é verdadeiro?
Como nós desejamos apenas aquilo que nós não temos. Foi exatamente ali que Adão e Eva, segundo os relatos bíblicos, erraram. De tudo eles podiam fazer e fazer em abundância, comer de todos os frutos, mas do único fruto que eles não poderiam comer, ou seja, quando Deus colocou um limite sobre a possibilidade dele fazer todas as coisas e ter todos os poderes de Deus, Deus colocou um limite, foi onde eles desejaram, onde eles cobiçaram e foram e conquistaram aquilo que eles tanto almejavam, o conhecimento do bem e do mal. O que você tem desejado hoje na sua vida? Nesses dias atuais? Quais são os seus desejos? Não é por algo que você não tem? Ou das coisas que você já conquistou? Será que o seu maior desejo hoje seja do desfrute dessas coisas? Quem não é casado? Muitos, né? Almejam então se casar. Quando casam, fala, talvez os filhos agora, né? Ou uma vida mais equilibrada, ou morar em outra cidade. E fazem isso, e chegam lá e falam, parece que ainda falta alguma coisa. O meu desejo, então, pede o quê? Para onde eu irei? Como isso está diante de nós? Como nós nos movemos em direção àquilo que nós não temos? Uma outra reflexão, dessa vez de Maquiavel, diz o seguinte: o desejo de conquista é coisa realmente muito natural e comum. Nós desejamos conquistar. E sempre que os homens conseguem satisfazê-lo, são louvados. Nunca recriminados. Ou seja, desejou, lutou, conquistou. Mas, quando não conseguem e querem satisfazê-lo de qualquer modo, aí estão o erro e a recriminação. Quando nós desejamos conquistar e não conquistamos, seja uma promoção no trabalho, seja um relacionamento que nós tanto queríamos, seja um bem material, seja um status social, o título de um clube, quando nós desejamos e não conseguimos, ali nós começamos a perceber nosso desejo contínuo de continuar buscando, e ali vem o erro e a recriminação. Você já teve que lidar com alguma área da sua vida que você tinha um desejo muito grande que aquilo se realizasse e você não conseguiu? Qual é a sua atitude diante disso? Geralmente, nós não continuamos na mesma toada tentando achar um jeito diferente para a gente alcançar aquilo que a gente tanto quer. Aí vem os que ficam irritadíssimos quando não conseguem aqueles resultados. Essas projeções que nós colocamos para nós. Buscamos realizar, não alcançamos, mas a gente não larga o osso. Às vezes a gente coloca o pau um pouquinho mais à frente. Não, talvez com mais tempo, com 5 anos, talvez com 10 anos eu vou conseguir alcançar. E lutamos e perdemos tanto da vida porque nós não estamos conseguindo alcançar aquilo que nós desejamos. E Maquiavel ainda vai dizer o seguinte: quanto mais próximo o homem estiver de um desejo, mais o deseja. E se não consegue realizá-lo, mais dor sente. Maquiavel está completamente correto. Quando nós desejamos muito algo e vamos nos aproximando e chegando muito perto daquilo, nós começamos a gerar até uma certa agressividade se aquilo não é conquistado por nós. E quantas vezes, nesse limite de nós quase conseguimos, é onde entra aquela razão ou esse motivo para nós nos afastarmos de Deus. Mas Deus, faltava tão pouco, eu tinha todas as evidências de que ia conseguir, e o Senhor impediu. Não quero mais andar contigo. Porque o Senhor deixou com que eu viesse tão longe, chegasse tão perto de conquistar, e não me deixou alcançar.
Porque o Senhor colocou o limite. Eu estava praticamente me tornando o objeto desejado. E o Senhor impediu. Por que o Senhor foi de tão grande maldade? Por que o Senhor fez isso? E quando nós perdemos, nós então sentimos uma dor profunda, como se nós não fôssemos amados, como se nós não fôssemos queridos, como se Deus não estivesse nem aí para nós, como se Ele não estivesse considerando os nossos desejos. Agora, Miguel de Unamuno vai dizer o seguinte: naturalmente, tendemos a acreditar naquilo que satisfaz nossos desejos. Além de toda essa luta nossa diante dos nossos desejos, nós ainda temos a tendência de acreditar naquilo que pode nos oferecer o objeto desejado. Ou seja, se o que eu desejo, o dinheiro é que pode me dar, eu começo a projetar a minha crença, a minha confiança no dinheiro. Se o que eu desejo tanto é alcançado a partir da minha capacidade, então eu confio plenamente em mim. E qual é o grande problema aqui? Porque nós temos dúvidas se aquilo que nós desejamos, nós podemos esperar em Deus como a nossa fonte de conquista. Nós temos dúvidas se Deus concorda com as coisas que nós desejamos. E então, é mais fácil lidar com uma fonte que nós podemos manipular, que nós podemos controlar. Se eu posso controlar a quantidade de dinheiro, se eu posso talvez trabalhar mais, horas, por que não? Ele pode me dar o que eu desejo. Então, confio nele. E nessas buscas nossas, por achar as fontes para satisfazer os nossos desejos, poucos de nós se associam a Deus. Poucos de nós buscam a Deus como a fonte de satisfação do nosso ser. Agora, veja o que esse pastor, John Piper, vai dizer a respeito do porquê que nós buscamos a Deus. A nossa busca pela felicidade. Está em inglês, tem uma legenda, espero que a gente consiga ler, mas se não for o caso, a gente não conseguir, eu vou dizer algumas coisas do que ele fala no vídeo. Vamos ver. There are millions of nominal Christians who are not born again and who believe God loves them and are on their way to hell. And the difference between them and a born-again believer is what's at the bottom of what makes them happy. As you penetrate down to what makes them happy, and you get to the bottom, it's different for a born-again person and an unborn-again person. Millions of nominal Christians have never experienced a fundamental change in the foundation of their happiness. They haven't experienced it. They go to church for other reasons. Instead, they've absorbed the notion that becoming a Christian means turning to Jesus to get what you always wanted before you were born again. No change in what you want. No change in the bottom, the foundation of what thrills you. Just get it from a new place. The baggage in the hotel room are the same, got a different bellhop. The meal stays the same, got a different butler. And they think they're Christian. And they feel really loved because he's producing. My life is going better. They want a happy marriage, so they turn to Him to get it. They want peace of conscience, so they turn to Him to get it. They want freedom from guilt feelings, so they turn to Him to get it. They want escape from hell, so they turn to Him to get it. And every unregenerate person on the planet wants those things. You don't have to be born again to want out of hell. You don't have to be born again to want a good marriage. You don't have to be born again to want any of those things.
So what's new? Got a different bellhop, different butler, a different servant to give me what I want. I'm concerned about those people. There's some here. I would suspect in this room not as many as the other kind. I think God will hold me more accountable for trying to help those people wake up than for helping His precious children feel more of Him. Though this sermon is about that, and I'm just setting the stage for why I talk the way I talk. I haven't even started yet. Muito bem, ele traz uma questão muito interessante aqui. Ele diz, então, que quando a gente vai lá no fundo dos nossos desejos, do que nós queremos, nós encontramos ali uma questão muito crucial. Ele está dizendo que ali nesse fundo nem todos são verdadeiramente nascidos de novo, ou seja, que o Espírito transformou a pessoa nesse mais profundo do nosso ser. E ele vai dizendo, então, que muitas pessoas então começam a buscar a Deus, e nós falamos um pouquinho disso no domingo passado, mas para satisfazer os seus desejos mais comuns, quando eles não eram cristãos, quando eles não estavam numa dinâmica onde Deus era o companheiro da vida deles. E eles começam, então, a buscar a Deus, a ir à igreja e a fazer tantas coisas para satisfazer os mesmos desejos. Se antes ele procurava no dinheiro, procurava no status social, procurava na família, nos amigos, a satisfação dos seus desejos, ou seja, me casar, ter uma família, ter alguns bens, ele começa agora a ir na direção de Deus e ir à igreja, tentar obedecer algumas coisas para obter os mesmos desejos de antes. E quantos de nós, e ele ainda fala naquele auditório, a maior parte daquelas pessoas, segundo a análise dele, e é fácil nós identificarmos isso por olhar a nossa amostra, quantos de nós não estamos com os mesmos desejos desde a infância, desde que nós nos entendemos por gente, e nós estamos simplesmente buscando a Deus para satisfazê-los? E parece que em nenhum momento nós estamos dispostos a falar para Deus: muda os meus desejos. Os meus desejos estão corretos? Os desejos que eu tenho para a minha vida te agradam, Senhor? Existe algum desejo em mim que é destrutivo? Muda os meus desejos, Senhor, para que eles se pareçam mais com a Tua vontade. E nós, então, continuamos a pedir a Ele as mesmas coisas de antes, como se nós o pudéssemos controlar. E a nossa crise é quando Ele... algum problema. Nossa crise é quando Ele não nos atende. There are millions. Aqui. There are. Nossa crise é quando Ele não nos atende. E nós ficamos embirrados, ficamos chateados, porque Ele disse não aos nossos desejos mais primitivos. E eu acredito que Deus é extraordinariamente bom. E eu acredito que quando Ele fala não, é para ensinar a cada um de nós que nós devemos não pedir e continuar com os mesmos desejos, mas nós deveríamos ser transformados nos nossos desejos, porque nós não conhecemos a nós mesmos e nem o que é melhor para nós. Então Ele diz não, porque nós estamos desejando errado. Ele diz não, porque Ele quer transformar a profundeza do nosso ser. Ele diz não, porque Ele quer te ensinar a viver melhor. Ele diz não, porque Ele tem um caminho extraordinariamente melhor para você. Mas enquanto nós ficarmos com os mesmos desejos primitivos, nós nos fechamos, queremos controlar a Deus e ficamos mimados diante dEle e irritados quando Ele não nos atende. E aí, então, nós entramos naquela dinâmica que Deus só nos serve quando Ele atende os nossos desejos. E Ele é totalmente descartável quando Ele começa a nos dizer não. E a gente começa a procurar outras fontes.
Mas nessa história, se nós agimos assim, nós estamos dizendo o tempo todo para Deus, o Deus aqui desse relacionamento sou eu. Obedeça-me, ou eu vou te abandonar. Como se Deus tivesse crise de aceitação. Como se ele dissesse assim, puxa, eu vou ficar muito chateado se você sair de perto de mim. A relação está corrompida, está invertida. Ele é o Deus da relação. Ele continua sendo o Deus sem nós. Nós, sem Ele, quão limitados somos. Quão limitados somos. Portanto, eu quero então refletir sobre os nossos desejos, nossos desejos e Deus. E vou tentar colocar isso em 3 níveis, tá? Primeiro, para aqueles que não são cristãos. Para quem não é cristão, diante dos desejos de quem é e de Deus, ele diz, tenho muitos desejos e corro atrás deles. Dedico minha vida, o meu melhor, para satisfazer os meus desejos. São meus e ninguém tasca. Dá licença, isso aqui vai me fazer feliz, eu vou em direção a isso. Em segundo lugar, essa pessoa que não é cristã, verdadeira, vai dizer, meus desejos são fortes e eu me envolvo com eles até satisfazê-los, não há tempo para Deus. Eu estou muito ocupado agora, na minha vida, cuidando de satisfazer os meus desejos, aquilo que eu coloquei para mim como alvo. E essa conversa sobre Deus, vamos fazer o seguinte, assim que eu resolver os meus problemas, assim que eu satisfazer os meus desejos, a gente pode conversar. Mas eu não tenho tempo na minha agenda para parar, para pensar sobre a possibilidade de um Deus que pode transformar a minha vida. Desculpe, eu sei muito bem o que eu quero. E eu estou muito focado. Foco é o primeiro valor da minha vida. Deixa isso para outra hora. Em terceiro lugar, essa pessoa vai dizer, acredito que Deus não saiba nada sobre o que eu desejo profundamente em meu coração. Você fica falando desse Deus, mas ele não é próximo a mim. Eu não sei quem ele é. Nunca o vi. E tenho certeza que possivelmente ele não conhece quem eu sou. Não sabe nada do que está aqui dentro do meu coração. Deixa isso para quem é alienado, deixa isso para quem não tem o que fazer. Né? Eu sou alguém que conhece os meus desejos, e esse Deus não conhece quem eu sou. Se conhecesse e fosse bom, ele estaria me ajudando a consolidá-los, a satisfazer os meus desejos. E ele também poderia dizer, eu sou o único que conheço os meus desejos. Sei como são importantes para mim e não quero nenhum tipo de intervenção divina para conquistar as minhas coisas. Os desejos são meus e eu não quero ajuda, não quero muleta, não quero bengala para alcançar os meus objetivos. Tenho os objetivos e quero fazer por mim mesmo, porque eu preciso provar que eu sou capaz. Não quero ajuda. Não vou orar. Eu quero fazer sozinho. Não quero, é o mesmo tipo de pessoas que falam, não quero ajuda de tecnologia, não quero ajuda dos médicos, não quero ajuda de ninguém, eu quero ser o melhor ser humano possível e vou fazer pelas minhas capacidades. Agora, talvez aqueles que já estão há algum tempo, né, nesse relacionamento com Deus, vão fazer o seguinte, quando busco satisfazer os meus próprios desejos, ou seja, eu quero realizar os meus desejos primitivos, percebo que Deus me previne sobre as consequências. Ele traz para mim um pouco de reflexão sobre esses meus desejos. E, né, às vezes me trava, inclusive. Às vezes eu começo a desejar, eu percebo que Deus mostra consequências, eu falo, não mexer com isso não, né? Deixar esse negócio quieto. Em segundo lugar, talvez uma pessoa que já está há algum tempo com Deus vai dizer, sei que Deus quer que eu primeiro me satisfaça nele. Esse é o desejo de Deus, eu tenho percebido. Eu tenho passado algum tempo com ele já, há alguns anos, e toda vez que eu vou falar de desejos, ele fala assim, vem para mim. Eu tenho percebido isso, mas eu luto todos os dias com os meus desejos. Eu sei que eu preciso procurar nele respostas, eu preciso me satisfazer nele, mas os meus desejos estão todos os dias aqui, está tão difícil lidar, eu não sei se eu vou para lá ou para cá, se eu abro mão dos desejos ou se eu os cumpro, ou busco realizá-los.
E talvez possa dizer: eu me aborreço ainda quando Deus não satisfaz alguns dos meus desejos. Mas persevero em tentar entendê-lo e saber o que ele me oferece no lugar. Diante desses desejos, talvez primários, e talvez você passa por aquela análise: puxa, será que o que eu estou desejando é tão ruim assim que Deus não quer me dar? Será que... Tá bom, talvez Deus não ache que é necessário para mim. Tá bom, eu vou tentar entender melhor o que ele quer dizer com isso. Mas nessa luta, nesse conflito entre abrir mão desses desejos e realizá-los, né? Agora, aqueles que já estão numa dinâmica de maturidade na fé vão passar pelas seguintes reflexões. Sei que o meu maior desejo, o desejo mais profundo do meu coração, é pela presença de Deus em minha vida. Qualquer outra coisa é um desejo mal interpretado. Esse maduro na fé vai começar a entender, então, que o desejo mesmo, essa insatisfação que está aqui dentro, não é pelas coisas palpáveis, que nós podemos estipular como metas, mas o maior desejo do ser humano é da presença de Deus. E ele diz que, para si mesmo, numa conversa de alma, fala: ó minha alma, por que você anda aflita? Por que você anda ansiosa? Não sabe você, ó minha alma, que o seu desejo, no mais profundo do seu ser, é pela presença de Deus? Por que você está desejando outras coisas? Você acha que é a sua carreira realizada. Você acha que é o casamento. Mas, ó minha alma, o seu desejo é por Deus. O maduro vai dizer: só o Senhor pode satisfazer o meu coração. Sei que preciso andar em comunhão com Ele e recebo sua ajuda para descansar de qualquer outro desejo insaciável. Esse que é maduro na fé, ele começa a buscar em Deus a satisfação da sua vida e ele sabe que para ele conseguir alcançar isso, ele precisa da ajuda de Deus. Se antes, no primeiro lugar, ele reconhece que o desejo mais profundo é por Deus, é pela presença dele, em segundo lugar, ele sabe que ele vai conseguir isso se ele tiver a ajuda de Deus. Então ele se coloca como dependente: Deus, me ajuda. Me ajuda a perseverar em te buscar, em ter o Senhor como a satisfação do meu coração. E por último, quando ele diz o seguinte: quando estou mais próximo de Deus, conhecendo-o em todas as variantes da vida, passo a desejar coisas alcançáveis, simples e que trazem profunda alegria. Os maduros na fé começam a perceber, então, que quando eles estão colados em Deus, próximos em comunhão com Deus, eles começam a desejar coisas diferentes. Os desejos começam a ser alterados. Você começa a desejar coisas alcançáveis, coisas realmente importantes à vida, coisas que transformam o seu ser para melhor. A vida passa a ser mais simples, porque os desejos começam a ser por coisas simples, alcançáveis. E isso traz uma profunda alegria e contentamento a nós. Vejam o que o Dr. James Houston vai dizer a respeito disso. A não ser que identifiquemos a fonte real do anseio humano, nossos desejos permanecerão insatisfeitos. Essa fábrica de desejos que temos em nós, enquanto nós não identificarmos que o verdadeiro anseio nosso é pela presença de Deus, nós continuaremos a ter uma vida de desejos ilimitados e saciação pequena. E ele continua dizendo: o coração sente saudades do lar. E somente a saudade de volta para casa, e somente a saudade de voltar para casa irá aliviar este seu anseio de estar com Deus para sempre. O que ele está dizendo é que o nosso desejo mais profundo é de voltar para casa, de voltar para os braços do Pai. Esse anseio surgiu no nosso coração quando nós nos afastamos de Deus, quando nós fomos retirados daquele jardim, da sua presença. Esse anseio
que nós confundimos e distorcemos e procuramos as outras coisas. Mas só o caminho de voltar para esse lar pode ir satisfazendo os nossos anseios. Nós sentimos saudades de casa. Pode ver que os filmes, os livros, o entretenimento que nós mais gostamos tem um destino de recompensa. Tem, por exemplo, Caverna dos Dragões. A busca inconstante, ou constante, busca constante de voltar para casa. E como é difícil quando nós nos deparamos com os obstáculos. Quando nós estamos quase lá e a porta se fecha. É o caminho de volta para casa que o Senhor tem proposto para nós. Mas, conforme a palavra, uma volta nele, um caminho de volta para casa nele, que começa a satisfazer o nosso coração aqui na terra. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: uma vez que ele, o ser humano, é parte da criação, da tua criação, de Deus, ele deseja louvar a Deus. Ao pensar sobre si, o homem é de tal modo tocado que ele não se satisfaz, a não ser que o louve, que o elogie, que elogie a Deus, que reconheça as belezas de Deus, o quanto Deus é maravilhoso. Porque nos criaste para ti, mesmo e em nossos corações não encontram paz enquanto não descansarmos em ti. Santo Agostinho vai dizer que esse é o centro da nossa existência. Voltarmos para Deus, reconhecer quem Ele é, elogiar o Deus maravilhoso que nós temos e descansarmos nele. E ele continua ainda dizendo, uma vez que ele, o ser humano, é parte... Desculpa, já citei isso. Eu queria colocar aqui, na verdade, o texto bíblico de Salmo 37, 4 e 5. Davi está escrevendo o seguinte: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. De uma forma por etapas, ele diz, agrada-te do Senhor. Tenha alegria nele. Esteja com Deus ao ponto de você ter gratidão pelas coisas que Ele faz e pelo que Ele é. O caminho de satisfação dos nossos desejos, ou de transformação dos nossos desejos, começa pela presença de Deus. É quando nós estamos em comunhão, quando nós começamos a percebê-lo, é que nós passamos a ter condições de nos agradar nele. Enquanto nós tivermos uma ideia apenas de quem Deus é, do que Ele pode fazer, nós não vamos ter muitos motivos de agradecer a Deus, de nos agradar nele. Mas à medida que nós vamos o conhecendo, nós vamos vendo e percebendo como Ele é bom, como Ele nos transforma para melhor. E é nesse desfrute de quem Ele é que nós começamos a nos agradar nele. Isso começa a saciar nosso coração. Então, se o que você conhece de Deus é o que você poderia classificar assim, é um curso introdutório a respeito de Deus, eu quero convidar você a conhecê-lo mais. E eu quero convidar você a passar a sua vida conhecendo a Deus, ao ponto de você ter muito a dizer a respeito dele. Porque impressões, dizer que eu acho que Deus é mais ou menos assim, não vai te ajudar a se agradar nele. Em segundo lugar, ele diz o seguinte, Davi diz, Ele satisfará os desejos do teu coração. Deus. E nós, muitas vezes, achamos que nós vamos satisfazer os desejos dos nossos corações. Ou nós achamos que outras coisas vão satisfazer os desejos do nosso coração. Mas apenas Ele. Ele é quem pode. Ele é a fonte para satisfazer todos os desejos do nosso coração. Aqui, muitas pessoas já podem distorcer as coisas, né? Ou seja, se Ele é quem vai satisfazer os desejos do meu coração, logo, o que tem de mais eu ir uma vez por semana na igreja, ler alguns textos, obedecer algumas coisas, e os meus desejos, então, serão satisfeitos. Talvez seja até mais simples do que trabalhar tanto para ter dinheiro. Aguento lá umas pessoinhas meio chatas na igreja, né? Um evangeliquez, uma linguagem meio estranha, mas tudo bem. Né? No final das contas, no final da vida,
Alcancei o que eu queria desde o começo, usei a igreja e os mandamentos de Deus como caminho. Mas a questão, que eu acredito que Davi está dizendo, é que ele satisfará os desejos do nosso coração, que são desejos já transformados à medida que nós vamos o conhecendo e nos agradando nele. Os desejos do nosso coração começam a ser transformados. E ele diz: entrega, portanto, o teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho. Como é difícil para nós. Um dos temas mais difíceis da vida cristã, e muitas pessoas param nessa jornada quando entra essa questão de entregar o caminho. Em outras palavras, renuncia ao teu caminho. Deixa o seu caminho. Uma expressão que eu sempre gostei muito é aquela da pessoa que vinha com um fardo pesado, bem pesado, ia até a frente da igreja, no altar, e colocava: Senhor, toma conta das minhas preocupações, o meu fardo é muito pesado, e ora, e ora, e ora. Quando termina de orar, pega o saco de volta, põe nas costas e volta para casa com o saco pesado. Não entregou nada. Entregou nas palavras, mas não nas atitudes. Muitas pessoas vão aqui sofrer aquela questão: puxa, vou ter que dar os meus desejos mais profundos, as coisas que eu mais gosto, para Deus, como se isso fosse a morte, tanto que a identidade foi atrelada já aos desejos. E aqui é o passo de fé, quando então ele fala: confia nele, confia nele. E o versículo termina: e o mais ele fará. Ele não quer o seu mal, mas ele quer transformar os seus desejos. Porque os seus desejos, se não transformados por Deus, podem ser destrutivos para você. E eles são, em geral, limitantes da vida em abundância que Deus tem para você. Vem para Ele. Zera um pouco. Zera os seus desejos, para Ele começar a trabalhar os desejos certos no seu coração. E o Dr. James Houston vai, para nós terminarmos, vai dizer algo sensacional. Diz o seguinte: alcancei a proverbial idade de 70 anos. Posso olhar para trás e ver em minha vida as peças que pregamos em nós mesmos, com o intuito de abafar as más notícias, reprimir a dor e fazer tudo o que for possível para não ficarmos vulneráveis. Tenho observado as diferentes maneiras mediante as quais as pessoas tentam satisfazer seus anseios mais profundos. No entanto, quando os meios errados são usados, as consequências podem ser desastrosas, com abusos e excessos de todo tipo, que pouco a pouco destroem a pessoa por dentro. O desejo que realmente nos dá vida é o de conhecer a Deus. Esse desejo jamais é satisfeito, pois ele aumenta à medida que é preenchido e nosso relacionamento com Deus passa por contínua transformação, levando a um constante aprofundamento de nossos anseios. Ele está dizendo nada mais do que nós centrarmos a nossa vida em Deus. Mas que a satisfação dos desejos que nós achamos que são os desejos importantes, a busca por satisfazê-los pode ser desastrosa para nós. Portanto, para concluirmos, para refletir e praticar, veja Deus a partir de uma perspectiva histórica. Além da forma como Ele atuou com você, nesse desejo específico, que talvez te faça querer abandoná-lo ou afastar-se dele. Deus, olhado pela perspectiva histórica, Ele é extraordinariamente maravilhoso. Quantas coisas extraordinárias Ele tem feito todos os dias, desde que existe vida. Ele criou você, criou esse mundo maravilhoso que nós temos. Um pouco que você viaja para ver algumas coisas da criação, você se deslumbra com aquele que é o artista. Se você vê a arte, a criação, e acha belo, imagine aquele que criou.
Imagine o artista. Imagine o escritor. Se você olhar a Deus de uma perspectiva histórica, você vai perceber como Ele é extraordinário em cuidar de detalhes e deixar para nós caminhos para nós sobrevivermos bem. Vejam, muitos vão dizer, Deus abandonou a humanidade. Deus morreu, como diz Nietzsche. Morreu para muitas pessoas. Porém, comece a observar um pouco mais como Ele tem cuidado para que até nos dias atuais nós tenhamos a companhia dEle. A palavra, que muitos vão dizer, isso é fruto de produção humana, que tem viajado o mundo todo e chegado até nós com condições suficientes para nós conhecermos a Deus. Outros empreendimentos humanos não chegaram nem a 100 anos de vida, mas a palavra do Senhor permanece para sempre e tem chegado aos nossos corações e nos é guia para uma vida abundante. Ele tem cuidado de detalhes extraordinários para você continuar vivo, mas Ele quer fazer muito mais por você. Em segundo lugar, viva em comunhão com Deus. Não afaste-se de Deus se um desejo seu não foi realizado. Mas, conhecendo-o, em comunhão, em relacionamento com Ele, descubra os desejos que Ele quer plantar no seu coração. Planos de vida, de prosperidade e não de maldade, disse o profeta Jeremias. E por último, caminhe em humildade. Caminhe em humildade. Não como a pessoa descrita na música do Lenine, do alto da arrogância. Qualquer homem se imagina. Não ande altivamente, mas com humildade reconheça os seus desejos, as suas buscas, e procure no Senhor, nessa comunhão com Ele, desejar as coisas simples que te trarão vida e vida em abundância. Quando nós buscamos uma vida altista, uma vida que é ao contrário da humildade, da soberba, nós começamos a destruir quem nós somos. Mas ande humildemente na presença de Deus. Conheça-o nas esferas. É muito comum nós dizermos para nós, às vezes nós não falamos para Deus, nós dizemos para nós, detestei o caminho que Deus escolheu. Sabe aquele companheiro de viagem que está dirigindo e você é o carona? E que aos poucos você começa a falar assim, eu não gostei, por que ele virou aqui? Né? Por que ele entrou naquela rua? Por que ele tinha que dizer não aqui? Eu queria tanto aquele sorvete do posto de gasolina que estava em tal lugar, e ele entrou em outra estrada. E nós, aos pouquinhos, vamos fechando o nosso coração para aquele que dirige a vida. Ande em humildade. Comece a perguntar para Deus, por que esse caminho? O que o Senhor quer me mostrar? Quais são as belezas que eu poderei encontrar nesse caminho? Mostra-me, Senhor, o que o Senhor está pensando. E eu sei que eu vou me deleitar com os caminhos escolhidos pelo Senhor. Que essas práticas venham para o seu coração. Os seus desejos sejam transformados. E você viva com contentamento por hoje e por todos os dias da sua vida. Que Deus te abençoe. Amém.